Oi! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu sou Dinara Lopes e hoje eu vim compartilhar com vocês um testemunho de algo que eu vivi ontem e que foi assim incrível, maravilhoso. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês isso. Eu tenho vários testemunhos de coisas para falar o que Deus tem feito, mas eu preciso falar sobre isso, sobre o que Deus fez. Eu não consigo fingir costume. Quero pedir perdão a vocês que acompanhavam o canal com frequência, porque faz um tempinho que eu não posto nada por aqui, mas agora eu quero voltar. Quero estar postando vídeos com frequência, quero compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo no secreto. E é isso. Antes de falar sobre isso, eu quero deixar uma passagem que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Ora, é aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Bom, esse canal aqui, eu criei ele com o intuito de compartilhar reflexões da palavra, testemunhos, e entre muitas outras coisas. Tudo que glorifique o nome de Deus. E eu não posso deixar de compartilhar o que Deus tem feito em minha vida também. Porque muitos vídeos que eu gravei aqui foram feitos em momentos de sofrimento, de escassez, em momentos onde eu não tinha perspectiva, onde eu só entreguei aquilo que Deus havia mandado, mas a minha realidade não me fazia... A minha realidade confrontava aquilo que eu estava pregando. Mas Deus, Ele muda todas as coisas, Ele é poderoso. E eu preciso compartilhar com vocês. Ontem, eu pisei os meus pés no Maracanã. Ontem, eu fui na conferência Juntas, que é uma conferência organizada pela pastora Camila Barros, Gabriela Lopes, Midian Lima e Raquel Lima. Foi assim, perfeito o que aconteceu ali. Foi maravilhoso. E eu quero contar para vocês assim, o que Deus fez. Bom, quem me conhece, né, pessoas da minha família que acompanham meus vídeos aqui, sabe de onde eu saí. E eu nasci no interior do Paraná, eu fui criada no interior do Paraná por uma mãe solteira. Meu pai foi embora de casa quando eu tinha 8 anos de idade. E minha mãe, ela lutou muito. Minha mãe, ela já faleceu, mas durante a vida dela, ela lutou muito para sustentar eu e meu irmão. Ela deu o melhor dela. E nós passamos por muitas dificuldades financeiras, onde eu não tinha perspectiva de sonhos e nada disso, porque eu não tinha perspectiva. Então eu vivia uma vida totalmente afastada do Senhor, no pecado mesmo, mergulhada no pecado. Mas em 2016, eu me converti. Em 2016, foi liberada uma profecia. Deus, ele deu uma visão para uma mulher de Deus. Eu vou colocar aqui o trecho desse vídeo. Está no futuro que ainda não existe! Deus me revelou um culto de ações de graça no Maracanã. Eu fui levada por 2 anos. Encontrei o Maracanã superlotado, tudo iluminado. E até determinada altura era normal. Dali para cima eram verdadeiras belezas de objetos femininos. Do Brasil dividido por regiões e depois começou países. Eu disse: o que está vendo aqui? E aquele anjo me disse: é o culto de ações de graça das mulheres. Deus deu uma visão a essa mulher de Deus. E Deus mostrou a ela um Maracanã lotado de mulheres. Isso foi há
9 anos atrás, Deus deu essa visão a ela, no dia 29 de julho de 2016. Essa pastora, ela já dorme no Senhor. E 9 anos depois, essa profecia se cumpriu ontem. Essa visão que Deus deu a ela se cumpriu ontem no Maracanã. Tinham milhares e milhares de mulheres, se eu não me engano, aproximadamente 60 mil mulheres ali, adorando ao Senhor. E o que me deixou tão maravilhada foi saber que em 2016, quando eu estava num contexto totalmente difícil e escasso da minha vida, onde eu não tinha perspectiva, Deus dava uma visão para uma mulher de Deus, aonde eu estava nessa visão, porque eu estava lá ontem. Então, na visão que Deus mostrou a ela, eu estava lá. Mas em 2016, a minha realidade era de escassez total. Eu não sonhava em morar no Rio de Janeiro. Hoje eu moro no Rio de Janeiro. Eu não sonhava, nunca passou pela minha cabeça morar no Rio de Janeiro. E Deus, ele fez tudo de uma forma sobrenatural. Então, aconteceram várias coisas na minha vida e eu vim parar no Rio de Janeiro. E fazem 4 anos que eu moro aqui no Rio de Janeiro. Aqui também vivi situações de muita escassez, situações muito difíceis, um momento de depressão, onde eu pensei em acabar com tudo, onde eu não tinha perspectiva, eu me via prostrada ao chão, havia me afastado da presença de Deus por 2 anos, onde eu morava em um lugar totalmente diferente da minha realidade hoje. E eu olhava para os lados e eu falava, não tem como sair daqui. Não tem como sair dessa realidade. Eu vivia um contexto totalmente diferente do que eu tenho vivido hoje. E eu olhava em volta e eu pensava, como eu saio daqui? Não tem como, outra perspectiva, não tem. E eu falava com Deus, eu acho impossível, porque eu olho para os lados, as circunstâncias, elas me espremem, elas me esmagam. Não vejo saída. Mas eu tomei a decisão de voltar para Jesus. Eu acho que tem esse testemunho de como Jesus ele me resgatou da depressão. Eu vou olhar aqui, eu não me lembro se tem, mas se não tiver, eu vou fazer um novo vídeo para compartilhar com vocês. E Deus, eu voltei para Jesus e Deus, ele me resgatou. Ele foi curando minhas feridas, me arrancou daquele lugar que eu achava que nunca ia conseguir sair, me trouxe para um novo lugar. Mudou tudo, tudo. Deus, ele trabalhou de uma forma sobrenatural e mudou, de fato, a minha história. E hoje, tá vivendo o que eu tô vivendo é a realização de um sonho. O meu sonho era me casar. E Deus, ele realizou esse sonho. E eu vou compartilhar também, vou trazer aqui para vocês esse testemunho do que Deus fez. Então, Deus, ele mudou tudo. Ele mudou a realidade da minha vida. E ontem foi um dia bem corrido também. Por quê? Quando elas disponibilizaram o Juntas, né, para você se inscrever, eu entrei e quando eu vi o valor que era, eu não tinha condições. Então eu olhei e falei, nossa, eu queria tanto ir, mas eu não tenho condições de... Então tá bom, né, amém. E o tempo passou, e aí Deus, ele usou pessoas da nossa igreja para nos abençoar. Deus moveu e ele nos abençoou. E quando falaram sobre essa oportunidade de estar indo, o meu trabalho, eu trabalho de domingo a domingo, né? Trabalho no supermercado, então a gente trabalha de domingo a domingo. Então, eu trabalho no período da tarde, então tem toda uma questão para você conseguir sair, conseguir pegar de manhã para sair cedo. Quando eu olhei, eu falei, não dá, não vou nem tentar, porque eu acho que não vai dar. Mas eu senti muito forte dentro de mim, tenta, vai lá. E aí eu fui, consegui pegar num horário diferente para eu sair mais cedo.
E tinha um trem saindo da estação 1h30. Eu saí do trabalho 1 hora. Eu me troquei rapidinho. Peguei a mochila, coloquei nas costas. Meu esposo me levou até a estação. Cheguei na estação 1h24. Consegui passar e peguei o trem das 1h30. Aí conheci mulheres de Deus também. A gente foi conversando. E chegamos lá, no Juntas. E antes disso, Deus ele havia falado comigo, liberado uma palavra. Eu estava no meu devocional e Deus ele falou sobre novos caminhos. Eu quero até compartilhar, trazer essa palavra aqui no canal também, porque ela é muito forte. E dias antes, sem eu ter certeza que eu ia para esse lugar, Deus ele havia falado comigo sobre novos caminhos, que eu iria andar por novos caminhos, pisar em lugares que eu nunca pisei antes, viver coisas, entrar por portas que eu nunca entrei antes. Quando Deus disse isso, eu falei amém. E 2, 3 dias depois, eu estava pisando em um lugar que eu nunca imaginei. Eu estava andando por um novo caminho. Eu estava pisando os meus pés em um estádio de futebol. Eu nunca tinha ido em um estádio de futebol antes. E eu estava pisando os meus pés em um estádio de futebol. E não era para ver um jogo. Era para adorar a Deus. Era para adorar o amor da minha vida com outras mulheres. E ouvir e ver mulheres de Deus, as quais a vida delas, o testemunho, as palavras que são liberadas através delas, me abençoaram tanto, me abençoam tanto. Então, para mim, foi tudo tão maravilhoso. E quando eu pisei os pés no Maracanã, que eu cheguei, que eu vi aquilo tudo, eu só sabia chorar de gratidão a Deus, porque era como se Deus estivesse falando, mas não só falando, mas me mostrando em atitudes, assim, me mostrando que Ele fazia questão de mim naquele lugar. E é tão lindo, é tão maravilhoso quando você vê que Deus faz questão de você, não é? Mas a gente, não sei vocês, mas eu tenho vários históricos, né, de rejeição e várias coisas. Então Deus, ele me cura nessas áreas. Então chegar ali é como se Deus estivesse falando para mim: eu faço questão de você aqui, eu fiz questão. Ele preparou tudo, ele moveu tudo ao meu favor para que eu estivesse ali naquele dia. Então isso me constrangeu muito e me fez chorar muito de gratidão. Porque o meu pai, tinha milhares de mulheres, 60 mil mulheres ali. Poderia ter acontecido tudo normal se eu não tivesse ido. Mas saber que Deus fez questão de mim naquele lugar foi incrível. Então, gente, de verdade, Deus ele faz. Deus ele realiza sonhos, Deus ele nos surpreende, ele cumpre promessas. Vê as meninas da minha igreja, as irmãs Ventura, que são pessoas assim do céu, elas são diferenciadas. Vê elas ali ministrando no Maracanã. São pessoas também improváveis, que têm uma história, um testemunho lindo, onde também passaram momentos de escassez. Mas Deus fez promessas a elas. E não só elas, como as 4 juntas, as 4 organizadoras também. A Gabriela Lopes, Camila Barros, Migia Lima, Raquel Lima. São pessoas que também têm uma história onde a realidade delas não combinava com aquilo que Deus havia dito. Mas quando Deus, ele libera uma palavra, ele cumpre. Então, ver essas mulheres ali também fez Deus me lembrar de que todas as palavras que ele liberou a meu respeito vão se cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu também quero dizer para você que se a sua realidade hoje te espreme, te oprime, se a sua realidade hoje não condiz com a palavra que Deus liberou, fica com a palavra que Deus liberou.
Porque Deus, ele é especialista em mudar histórias. E ele muda um quadro de uma forma sobrenatural, aonde você se vê vivendo coisas que você não imaginava antes. E você olha para trás e fala, meu Deus, como assim eu cheguei aqui? Olha tudo que aconteceu. Então, posso dizer para vocês que Deus, ele tem os nossos dias escritos em detalhes. Então Deus já escreveu a sua história, a minha história, Deus já escreveu a nossa história. Antes do nosso nascimento, Ele já tinha tudo preparado. E saber que quando Deus liberou uma profecia para uma mulher em 2016, uma mulher de Deus, Ele deu uma visão a ela. Eu estava nessa visão, mas a minha realidade não condizia com estar ali. Mas Deus, Ele fez. Ele fez de uma forma sobrenatural. E até na hora de voltar, Deus cuidou. Então, quero dizer para vocês que quando Deus te fizer uma promessa, fica com a promessa. Ah, mas a realidade não condiz. Fica com aquilo que Deus te prometeu, porque Ele cumpre, Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse testemunho tenha te edificado de alguma forma. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque eu vou trazer testemunho do meu casamento, eu vou compartilhar palavras que o Senhor tem falado comigo. É um novo tempo. Chegou um novo tempo onde vamos colocar a mão no arado. Vamos trabalhar para o reino, vamos buscar mais ao Senhor, vamos buscar o secreto e vamos nos unir. Amém? Dê o seu like também nesse vídeo se esse testemunho falou com você, te edificou de alguma forma. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.